Mês passado nós adotamos um tom benigno para preços de ativos. Vamos manter assim para esse próximo mês. A ideia é de que temos um cenário internacional com indicadores econômicos favoráveis, com fôlego para esse movimento, e esse quadro econômico confortável lá fora também ajuda a diluir preocupações com riscos geopolíticos como o da Coreia do Norte. Aqui dentro também tem razões para a gente traçar esse cenário benigno, ainda que estejamos falando de um governo que sofre lá seus reveses, sofre muitas vezes com dificuldades políticas no Congresso. O fato é que a gente tem uma economia que vai bem, tem espaço para mais corte de juros pelo Banco Central, os dados positivos de atividade econômica que já começaram, isso só vai se intensificar ao longo do tempo, e isso ajuda também a estabilizar a política, isso ajuda a traçar um cenário, inclusive, mais benigno para o ano que vem. Ora, se a gente tem uma agenda econômica que tem funcionado, que ajudou a inflação a cair, que ajudou a taxa de juros a reduzir, temos agora essa recuperação da economia, isso reduz o apetite para mudanças, para uma reorientação da política econômica, qualquer que seja o próximo presidente. Então, os sinais positivos na economia, a percepção de retomada, a sensação térmica que as pessoas têm com a retomada, também ajuda a reduzir o apelo de políticos com viés mais populista. Tudo isso o mercado considera os avanços que tem na agenda econômica e, mais do que isso, a perspectiva que outras reformas virão de um próximo presidente, qualquer que seja a coloração do seu partido. Mostra, no caso, um país que aos poucos vai amadurecendo e procura eliminar os obstáculos para ter mais crescimento, para ter mais desenvolvimento no país. Bom, nós temos neste curto prazo, pensando aí no horizonte do nosso mês, razões para algum otimismo. Como eu falei, os dados de atividade devem seguir positivos, nós vemos melhora sistemática dos dados de confiança, tanto de empresários quanto consumidores. Consumidor um pouco mais lenta, mas a tendência é positiva. Nós vemos mais dados positivos do mercado de trabalho, que é essencial para que essa sensação térmica de fato se materialize o ano que vem. E a boa notícia, mesmo que o Banco Central faça um corte um pouco mais modesto dos juros na próxima reunião, a sinalização é que seria um corte de 75, bom, 75 pontos já é um volume, já é uma magnitude razoável. Agora, acho que existe uma boa chance do Banco Central fazer 75 e continuar deixando a porta aberta para seguir nesse ritmo. Não acredito que o Banco Central vai sinalizar mais desaceleração no ritmo de corte de juros, porque os dados de inflação estão vindo bastante positivos e quando a gente olha principalmente a inflação no atacado, acho que dá para a gente dizer que surpresas positivas da inflação vão continuar acontecendo. Acho que a inflação vai continuar surpreendendo para baixo, dando essa tranquilidade para o Banco Central de ter um discurso ainda de mais espaço para corte de juros e isso, obviamente, realimentando a perspectiva de uma recuperação mais forte da economia no ano que vem. Temos que monitorar a volta do crédito, principalmente para empresas. As empresas no Brasil passam por situação financeira difícil, importante a normalização do crédito para as empresas, até para que elas possam reagir, a sua produção reagir ao aumento da demanda e também planejarem investimentos e planejarem aumento das contratações. Tudo isso é importante para a gente monitorar, para enxergar como vai estar o ambiente econômico e político no ano que vem. Os sinais são positivos, o lado mais negativo dessa história, de um governo que está enfraquecido, que tem mais uma denúncia para ser votada na Câmara, a denúncia contra o presidente, é que, de fato, a chance da gente ter reforma da Previdência diminuiu bastante. Mesmo uma reforma mais modesta. Não é impossível, mas as chances estão menores. Mas aqui dois contrapontos importantes. Primeiro é que hoje qualquer liderança política não nega a necessidade de uma reforma da Previdência. O que se discute é qual seria a melhor reforma, mas não se nega o problema diferente do passado, o que aumenta a chance de um próximo presidente fazer uma reforma da Previdência. A segunda questão é que tem outras agendas que o governo está tocando.
ainda que a reforma da Previdência seja a espinha dorsal do ajuste fiscal, ela seja essencial, não dá para dizer que não tem mais nada acontecendo. Tem outras agendas que a gente chama microeconômicas que estão sendo tocadas. Tivemos o leilão da CEMIG, nós temos discussão de desestatização da Eletrobras, nós temos uma agenda importante no Ministério da Fazenda para melhorar o ambiente de negócios, para reduzir riscos fiscais no Brasil. Tem ainda leilões do pré-sal, tem muita coisa ainda que que pode acontecer, muitas reformas ainda, às vezes pequenas, que nem dependem de aprovação no Congresso, mas que estão sendo tocadas, né? Então a agenda do governo, a agenda econômica, ela não se limita à discussão da reforma da Previdência, tem muito mais coisa acontecendo. Então tudo isso nos leva a manter um viés positivo, uma avaliação positiva em relação a preços de ativos e aí, obviamente, o próprio crescimento econômico ajudando a reduzir o risco no Brasil, ajudando a aumentar o apetite do estrangeiro para investimentos aqui.